Rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Vinícius Penido. No vídeo de hoje eu vou mostrar o erro que eu cometi, que me fez perder mais de 50 mil reais operando no mercado financeiro. Então nesse vídeo aqui eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente, porque geralmente quando eu mostro lucro aqui no meu YouTube, sempre tem gente que aparece descrente, gente que duvida do meu resultado, ou que fala que eu não vivo de mercado e essas coisas. Então eu decidi fazer diferente dessa vez. Ao invés de tentar provar alguma coisa para alguém, coisa que eu não preciso e nem quero fazer, eu vou mostrar meu prejuízo. Porque eu acho que quando você mostra o que você perdeu, vocês vão ter ideia de que eu ganhei pelo menos 10, 20, 30 vezes isso, que é o que eu fiz no mercado. Então, no vídeo de hoje, eu vou abrir aqui uma coisa que eu nunca abri em nenhum lugar, eu nunca fui transparente dessa forma. Vou explicar como que eu fiz isso, os erros que eu cometi, então bora pro que interessa de fato. Aqui é a minha conta na corretora OKX, conta que eu não opero mais, eu não uso mais essa corretora para nada. Nessa corretora aqui você consegue ter o histórico de toda a conta, né, de tudo que você ganhou e perdeu operando por lá. E tem vários meses aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o mês de 2023, deixa eu pegar aqui maio, por exemplo, maio, foi o mês que eu lucrei mais de 2 mil dólares, tá vendo? Inclusive, acho que foi no começo de junho que eu peguei uma operação que foi uma porrada absurda. Eu fiz uma grana boa, se não me engano, que foi em LDO. Mas enfim, isso pouco interessa. Quero mostrar para vocês o meu relatório. E aqui vocês conseguem ver que o meu relatório foi total, né? Um prejuízo total de 8 mil dólares. Ou seja, nessa conta aqui, eu perdi mais de 48 mil reais. Eu vou explicar como que eu fiz isso, o que está por trás desse insucesso, desse fracasso aqui. Vocês conseguem conferir aqui, isso é 100% transparente, tá? Isso é 100% do meu resultado, essa aqui é uma conta real, eu não uso mais para nada, eu tirei todo o dinheiro que eu tinha lá, mas eu vou explicar o que me fez perder 50 mil reais e quais foram os erros que eu cometi na época e o que isso me fez fazer mais de 10 vezes isso depois com o mercado financeiro. Eu preciso explicar para vocês o que é o meu operacional, o que eu fazia nessa época, tá? Eu opero publicamente desde muito antes disso, ou seja, parte dessas operações foram enviadas publicamente. E o curioso é que na comunidade eu continuei positivo, porque eu tenho relatórios que eu mando para os meus alunos. Ou seja, mesmo nesse período onde eu perdi 50 mil reais, eu estava fazendo em média 10 mil reais por mês de lucro com os meus alunos. Só que eu perdi esse dinheiro sozinho, ou fazendo alguma besteira, ou me alavancando demais. Então o insight desse vídeo aqui é te explicar como você que é trader, você que quer viver de mercado, ou só você que é curioso, não precisa cometer os mesmos erros do que eu para não perder esse dinheiro todo, né? O tolo, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Vocês estão vendo até o reflexo aqui. Esse aqui é um vídeo 100% caseiro. Estou aqui com bermuda de treino que eu acabei de vir da academia. E essa ideia aqui precisa ser trocada com você. Então, como que eu perdi esses 50 mil? Antes de falar de fato do operacional, que é só um adendo dentro desse escopo de problemas que me gerou isso, eu preciso retomar um pouco antes uma filosofia de vida de qualquer pessoa bem-sucedida. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o pessoal diz que quem é bilionário aceita perder milhões. Enquanto quem é milionário aceita perder milhares. E quem não tem dinheiro não quer perder nada. Então, se eu perdi 50 mil, é porque eu arrisquei isso para poder fazer 10 vezes isso. Até porque depois tiveram várias... Por exemplo, teve um dia que eu fiz 50 mil reais operando na FTX, na quebra ali do mercado. Eu já fiz mais de 70 mil em um mês. Então, são meses e meses. Não tem como a gente definir, então eu perdi 50 mil, acabou. Não, para mim isso é pouca grana. E isso só é pouca grana porque eu me dispus a perder isso e porque eu jogo esse jogo há muito tempo. Mas entendendo esse aspecto emocional, preciso que você entenda a mentalidade que foi forjada a partir disso. E não é fácil, tá? Eu não estou aqui tentando passar para vocês a ideia de que é fácil você lidar com um prejuízo de 50 mil. Nessa época eu passei por um desafio emocional de saber lidar com isso e de saber lidar com o peso da responsabilidade que é perder 50 mil reais. 50 mil reais faria uma viagem, poderiam, enfim, fazer o que fosse. 50 mil reais é muita grana. E antes de falar do operacional, como eu disse, eu preciso retomar um outro conceito. E existe uma coisa na vida que você sempre subestima quando você não tem. Mas quando você tem, você aprende o valor verdadeiro. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de maturidade. Maturidade é uma coisa que só vem com o tempo. E quanto mais maduro você fica, mais você percebe que não é maduro o suficiente para saber lidar com as coisas. E nessa época, eu fazia muito dinheiro e ganhava muito dinheiro com o mercado, até porque eu não operava só por essa corretora, mas eu fazia muito dinheiro com o mercado. E isso reforça na tua cabeça o senso de que você vai estar sempre ganhando dinheiro. Ao mesmo tempo, tinha na época minhas redes sociais bombando. Eu não parava de crescer no Instagram. Inclusive, eu já contei aqui e eu já perdi o Instagram, já perdi essa conta e a conta que eu criei depois. Inclusive, segue lá no Instagram depois para você acompanhar o conteúdo. Mas o fato é, nessa época, eu achava que a minha vida estava resolvida, mesmo com meus 18, 19 anos.
porque eu achava que eu ia ficar rico. Pronto, minha vida acabou, agora tá de boa, agora eu já conquistei tudo que eu tinha para conquistar, agora é só continuar fazendo que eu vou ficar mais rico ainda assim. Vou fazer meu 10º, meu 20º, meu 100º milhão fazendo a mesma coisa. Só que existe um conceito que ele é dito pelas pessoas medíocres, que é em time que tá ganhando não se mexe, mas a verdade é que em time que tá ganhando se mexe muito. E eu não entendia isso na época, e hoje eu consigo ver de outra forma. E daí foi justamente disso que surgiu essa falência, essa quebra. Não quebrei, para mim 50 mil reais não era muito dinheiro, mas o que eu tô te falando foi a partir dessa arrogância que eu nutria dentro de mim mesmo que eu perdi 50 mil reais. Por quê? Até mesmo nas operações que eu acertava e mandava para os meus alunos, eu conseguia estragar isso. Por quê? Porque eu entrava numa operação e caso ela desse errado, mesmo sem avisar os meus alunos, eu reentrava nessa operação. Ou seja, eu morria agarrado com a minha tese. É como se você falasse assim, digamos que o Campeonato Brasileiro começou, você é vascaíno e você apostou R$1.000 que o Vasco vai ser campeão no Campeonato Brasileiro. Aí passa a 20ª rodada, o Vasco está em 10º lugar e você fala, o Vasco vai ser campeão, você vai aposta mais R$10 mil. E você continua abraçando aquela tese sem sentido, que você sabe que é pouquíssimo provável e não vai acontecer, e você morre abraçado com a tua tese. E de certa forma eu fazia isso. Por quê? Para mim era mais fácil perder dinheiro do que engolir o meu próprio ego e dizer para mim mesmo que eu errei. Era muito mais fácil eu perder dinheiro e ver o dinheiro indo embora da minha conta do que simplesmente admitir que eu não tinha estudado o suficiente, do que simplesmente olhar para mim mesmo e perceber que eu posso errar de vez em quando. Só que uma armadilha para toda e qualquer carreira e para todo e qualquer mercado é o teu ego. Porque quando você só tem gente do teu lado dando tapinha nas tuas costas e dizendo que você está certo, que você é um gênio, quando você só tem pessoas que te elogiam, quando você só ganha mais dinheiro, quando todo mundo puxa o teu saco, você está muito mais propenso a só fazer merda. Porque simplesmente você não tem uma pessoa para te criticar. E às vezes você precisa de um puxão de orelha para voltar para quem você realmente é. Nessa época eu não tinha um senso moral tão forte, eu não vivia muito a religião, então para mim era tudo muito no foda-se. Era muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro e era dinheiro por dinheiro. Então, eu acabei de te explicar o viés emocional. E eu acho que tudo isso começa, né? Essa recuperação começa depois de eu ter sido pai e depois de eu ter amadurecido em várias áreas da minha vida. E junto com isso, né, eu ainda perdi conta de Instagram e precisei dar uma reversão, um 360 na minha visão de mundo e perceber que tudo aquilo que eu pensava que eu já tinha conquistado, na verdade não era meu. Nem o meu dinheiro era meu, era tudo de aluguel, era só uma coisa que aconteceu com um pouco de sorte, um pouco de habilidade, e se eu não tivesse disciplina e sabedoria para lidar com aquilo, eu não só perderia, mas eu perderia muito mais do que eu teria, ou seja, eu ficaria no negativo, em tese, e eu perderia toda a minha capacidade de gerar dinheiro. Ou seja, por isso que eu falo às vezes que não ganhar dinheiro é uma benção, porque às vezes você ganhar dinheiro vai mostrar para você mesmo uma face que você nem conhecia em si mesmo e vai te levar para o abismo. Às vezes vai te levar para pessoas que nem deveriam aparecer na tua vida. Às vezes isso vai estragar com a tua vida, vai afundar a tua alma e vai te levar para o caminho errado. Então, é essa sabedoria que eu não tinha. Foi essa sabedoria que faltava em mim, foi essa sabedoria que não me deixava ganhar dinheiro. Hoje, vocês podem até conferir aqui no meu canal, se você duvida. Eu faço 15, 20 mil reais em 15 minutos numa operação. Mas é porque hoje eu entendo o significado do dinheiro, eu entendo o gerenciamento de risco. Óbvio, eu erro. Óbvio que tem dia que eu desobedeço o gerenciamento. Óbvio que tem dia que eu perco dinheiro. Mas o que eu estou falando é que eu não vivo por dinheiro. Eu não sou escravo do dinheiro. Eu não sou escravo do número de seguidores que eu tenho. Eu não sou escravo do quanto de dinheiro eu tenho na conta. Eu sei que é tudo uma condição temporária, óbvio. Isso é importante para prover segurança para minha família enquanto não tiver dinheiro. Eu posso suar sangue pela minha família e eu vou fazer o que for preciso por eles, caso, em algum caso extremo, falte dinheiro. E, de fato, eu te digo, cara, não existe estabilidade. Pode acontecer alguma coisa e tudo muda de uma hora para outra. Mas nunca vai faltar nada do bom e do melhor para minha família, porque se depender de mim, eu vou suar sangue pela minha mulher e pelos meus filhos. Ou seja, hoje eu tenho uma visão de dinheiro e de trabalho que vai muito além de só dinheiro por dinheiro. Eu faço isso porque eu entendo o valor, a importância disso e eu sei que estatisticamente a minha estratégia funciona, matematicamente falando, e eu vou ganhar dinheiro no curto, no médio e no longo prazo. Então, nessa época, eu comecei a, toda vez em que eu perdia dinheiro, ao invés de simplesmente segurar a onda e parar de operar, eu fazia um martingale mental. O que é um martingale? Quando você dobra a mão de uma operação. E eu não indicava isso para os meus alunos, tanto que, eu repito, se você pegar o relatório dos trades da comunidade, eles ficavam positivos, até porque tinha outra conta na época que eu operava. Mas eu operava tão alavancado comigo mesmo, porque eu só pensava em dinheiro, 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 que eu esqueci o que realmente importava, que não era só o lucro, o alvo ser atingido, era também o processo, era também respeitar o meu gerenciamento e entender que não era só sobre dinheiro.
E eu precisei quebrar a cara nessa conta para aprender. Tanto que eu comecei um outro projeto e isso começa de algumas pequenas sabedorias que você vai pegando com o tempo, e eu vou citar aqui duas. Existe uma frase do Augusto Cury que ele fala que só é feliz no muito quem aprende a ser feliz no pouco. E também tem parábolas na Bíblia, né? A própria parábola dos talentos, que fala sobre os talentos. Você recebe o seu talento se você cuidar com sabedoria. Se você souber investir o teu dinheiro, que na época a moeda se chamava talento, por isso a parábola é dos talentos. Se você souber cuidar do teu dinheiro com sabedoria e segurança para multiplicá-lo, prover segurança para quem você ama, você vai ter muito mais dinheiro. Então, eu decidi fazer a lógica reversa. Nessa época, eu operava muito pesado, com muita grana. Eu decidi falar assim, cara, e se eu botar pouca grana e operando de pouco em pouco, de grão em grão? E foi isso que eu fiz. Tanto que eu estou numa conta agora de cripto, o mesmo mercado que eu perdi aqueles 50 mil, que eu transformei 10 mil em 30 e tantos mil. Por quê? Porque eu fui reconstruindo tijolo por tijolo. Eu não preciso me provar nada para ninguém. Eu sei que eu sei fazer dinheiro, eu ganho muito dinheiro, eu faço meus alunos ganharem muito dinheiro. Só que foi justamente por nutrir esse ego dentro de mim que eu quebrei, eu não quebrei, mas foi justamente por isso que eu me permiti perder tanto dinheiro. Eu acho que essa é uma face que poucos influenciadores mostram, porque eles só gostam de mostrar o lado bom, e eles ocultam esse lado oculto das redes sociais. Você acha que esses influenciadores que você segue não quebraram já não perderam muita grana no mercado? É claro que já, só que eles precisam manter uma face de perfeição, uma face de quem acerta tudo e sustentar uma pose que no fundo não é verdadeira. E é por isso que eles não vão se sustentar no longo prazo. Eu não estou aqui preocupado com o que você vai achar e deixar de achar de mim. Eu estou falando dos fatos e eu vivo da verdade. Então, o que eu acabei de te explicar aqui é a parte emocional. E como que eu amadureci isso? Como eu faço hoje para me dosar? Cara, eu vou falar aqui da conta do Instagram para você entender, porque a conta do Instagram é um ativo, né? Eu não sei se você entende sobre o mercado digital, mas você ter uma conta no Instagram com 90 mil seguidores é um ativo. Para você ter ideia, eu investi, né? É uma empresa, eu já tive outros sócios e tudo mais, mas já foi investido na minha conta antiga, que tinha 93 mil seguidores, mais de 600 mil reais, mais de meio milhão, mais 100 mil em tráfego, ou seja, em anúncios online para promover a conta, enfim, para fazer treinamentos e cursos online, tudo isso que você sabe que a gente promove aqui, porque de fato eu vivo de mercado e a gente tem uma comunidade. No meu perfil novo, eu diria que foi investido ali uns 200 mil em tráfego, 100 mil em tráfego, não sei de cabeça, mas o que eu estou te falando assim, foram dois perfis, duas coisas que eu ergui do zero, sem a ajuda de ninguém, simplesmente com o meu próprio dinheiro que eu ganhava no mercado e muitas das vezes eu alavancava um no outro, sacou? E simplesmente foi derrubado do dia para noite, sem motivo. Eu já entrei na justiça, já tentei de tudo e eles não dizem o porquê. Eu não tenho nada a fazer, eu não vou me fazer de vítima, eu não vou choramingar no banho, eu vou só erguer outra conta do zero e começar tudo de novo. Então, isso é até pior do que quebrar no mercado, porque isso não está no teu controle. Você se sente muito impotente, mas foi justamente perder duas contas, foi quebrar no mercado, mas foi quebrar não, mas chegar perto de ver o teu dinheiro derretendo depois de tu se esforçar para isso, que eu percebi que de fato a sabedoria não está no dinheiro, não está nos seguidores, não está em nada disso, está em simplesmente você valorizar o processo, entender que nada é seu. E até mesmo, sei lá, se você entrar numa lógica patrimonial, eu vou comprar meu imóvel quando eu fizer o meu primeiro milhão. Cara, nem o seu imóvel é seu. Se você deixar de pagar imposto, se você passar por alguma crise, você vai vender o imóvel e vai ser de outra pessoa. Até você comprar um imóvel é um aluguel temporário, nada que é teu de fato. Então, quando você se desprende desse mundo material, dessas coisas passageiras do mundo, você consegue ter muito mais dinheiro, você consegue ter muito mais liberdade, porque tu deixa de ser tão refém e tão escravo dessas emoções que isso te gera nesses altos e baixos que a vida traz. Então, o meu insight para você a partir desse vídeo, a reflexão, é que você não tem que medir o teu resultado atual, talvez até se comparando comigo ou com qualquer outro trader de internet. Você tem que comparar com você mesmo, com a tua própria evolução. Porque quando você estimula esse sentimento que é muito mais sábio do que ficar tentando inflar o teu ego, de fazer besteira, você tem muito mais futuro, você tem muito mais progressão, você tem muito mais projeção, por melhor assim dizer, porque tu consegue vislumbrar os teus próximos anos e um crescimento orgânico, e não simplesmente uma tentativa de ficar se alavancando o tempo inteiro, de nutrir o teu próprio ego, se alavancando e tentando tudo de novo, porque isso vicia, alavancagem vicia, mercado financeiro vicia. Eu só quebrei, entre aspas, eu falo quebrei aqui para vocês entenderem, porque 50 mil reais é quebrar para muitos de vocês, mas eu só quebrei essa conta justamente porque eu estava viciado em nutrir o meu próprio ego com o resultado de uma operação. Então, se um alvo eu acertava e fazia 20 mil, eu queria pegar outro alvo que me fizesse ganhar 20 mil, porque eu não queria os 20 mil, eu queria a sensação de ser foda que aqueles 20 mil me proporcionavam. E o que me faz me sentir foda hoje? Não é nada disso, não é ganhar dinheiro. É chegar na minha casa e ver meu filho correndo para me abraçar. É estar com a minha esposa, é estar com a minha filha. Porque
eu mudei de prioridade, entendeu? Então, esse vídeo aqui é também para relatar essa maturidade, para explicar para vocês que as suas prioridades não podem estar ligadas a dinheiro, não podem estar ligadas a mercado, porque você pode ter certeza que isso vai te decepcionar, que você vai ser vítima de alguma injustiça, que você vai ser passado a perna por alguém e tá tudo bem porque é a sua vida acontecendo. Você só não pode se tornar menor do que tudo isso. E você se torna menor do que tudo isso quando você coloca o dinheiro acima de qualquer coisa, porque daí tu troca os pés pelas mãos. É como se eu tivesse pegado uma empresa e levado ela a zero, mesmo ela gerando um fluxo de caixa constante, só porque eu queria crescer a todo custo. Às vezes você não precisa crescer. Às vezes faz muito mais sentido você continuar lucrando 10 mil reais por mês do que tentar dobrar o teu risco para fazer 20. Então, tem gente que nasceu tem empresa que nasceu para ser pequena. Se você for estudar até a história do Warren Buffett, ele comprou uma empresa que era muito grande na Califórnia. Se você for para os Estados Unidos, você sabe qual é, que é a See's Candies, que é uma empresa de bala. E eles tentaram de tudo para alavancar aquela empresa. Só que chegou num ponto que eles estavam torrando, estavam fazendo cash burn, né, que é queimar caixa. E daí eles perceberam que aquela empresa não nasceu para ser grande. Ela não tinha identificação cultural em outros estados dos Estados Unidos, mas ela poderia ser uma ótima empresa que gera um fluxo de caixa constante. Isso não é mediocridade, é simplesmente entender o papel real das coisas. Isso é humildade. Você não tentar pressupor que você é melhor do que você de fato é. Isso se chama humildade. Sempre estimule esse sentimento dentro do teu coração. Isso te faz bem. Sempre seja temente a Deus, porque se você perder isso, você perdeu tudo. Fechou? Tamo junto, só começo. Um beijo, um abraço. Deixa o teu comentário com o teu comentário aqui. Porra, Vini, gostei. Ei, Vini, essa reflexão me tocou. Ou foda-se, não gostei de porcaria nenhuma. Seu vídeo é uma porcaria. Comenta qualquer coisa aí que eu valorizo e sempre leio os comentários. Valeu? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus.